Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes do vídeo moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Comenta, compartilha, curte e vamos nessa, né? Tem uma galera perguntando se tá tudo bem, tá? Aquela dor tá diminuindo, tô tomando um medicamento, fui no médico hoje, na clínica, a médica me atendeu, disse que tem nada a ver com fígado, pensei que era nervo ciático, também não é. Ela falou que pode ter sido algum movimento brusco, algum mau jeito e estresse. Como esse negócio vem lá do final de semana, com certeza tem a ver com aquela live de pós-jogo lá do Vasco contra o Porto Cabide, que eu estressei, acabei tacando um copo lá, quebrando, depois tive que arrastar o móvel para limpar, fiquei muito estressado aquele dia, e foi logo depois desse dia que apareceu essa dor realmente. Então, é pra você ver, né, a gente perde a nossa saúde por causa de problemas com futebol, e não deveria, né, não deveria. Futebol era para ser um momento de lazer, não era nem para estar aqui se estressando da maneira que a gente estressa, porque a gente já tem tantos problemas no dia a dia, né, tanta coisa para resolver que é mais importante que futebol. Enfim, vou tentar moderar mais, que eu não estou na idade de ficar me estressando da maneira que eu me estressei da última vez, não. Beleza? Olha, vamos de notícia boa. Vou falar de jogadores que estão de saída do Vasco, começando com o Souza, tá? Uma notícia trazida pelo Vene Casagrande. Já existe uma rescisão, ele vai assinar, ele e o Vasco entraram num acordo. Então o Souza deve assinar essa rescisão, um acordo para poder sair do Vasco. Então não está sendo utilizado, jogador que falou muito em lives, disse que ia vir, ia acontecer, criticava jogadores que estavam no elenco. Esse futebol aí, eu chego e arrebento, não arrebentou, não jogou, veio apadrinhado pelo Felipe Coutinho e está saindo, né, pelas portas dos fundos, vamos dizer assim, né, porque nunca mais volta. Então tá aí, porque também já está no final da carreira, né. Outro que pode estar de saída é o Capasso, tá? O Capasso deve assinar uma rescisão de contrato também. Esse tinha gente com esperança do Fernando Diniz colocar ele para jogar. O Diniz chegou agora e vai colocar. O problema não era o Fábio Carille. O problema é o Felipe. E o Felipe continua como diretor técnico. Esse não vai ser mandado embora. Parece que quem está empregando o Felipe nem parece que ele é empregado do Vasco, da SAF, contratado pelo Pedrinho. Eu acho que ele é o chefe, né? O empregado parece que é o Pedrinho que eles colocaram para ser presidente. Mas tá aí, então o Capasso não deve ficar, deve assinar uma rescisão e meter o pé também. Outro que está de saída, que pode estar de saída, é o Bacholinha Jean David, o Soteldo da Shopee, né? Chegou, lembro só do aeroporto. Eu vou começar a pegar os cortes desses caras chegando, cara. E aí você vê as frases de efeito. O que falaram quando ele chegou no aeroporto foi que ele tinha as mesmas características do Soteldo. Meu Deus do céu. E aí parece ter um time do México interessado no jogador. Então ele pode estar de saída também. O trio Soteldo, Souza e o Capasso. O que você acha aí? Tem muita gente que vai falar que teria dado mais oportunidade para o Capasso, mas não rolou e nem vai rolar. Aí eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz, onde ele fala que gosta do elenco, tem bons jogadores, por algum motivo esses jogadores não estão rendendo, estão muito abaixo do que podem render, e que vai trabalhar, né, para encontrar um bom caminho para que esses jogadores possam contribuir com o Vasco. Se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no brasileiro e também avançar nas Copas. Bom, ele foi perguntado sobre a fala polêmica do Pedrinho, né, que diz que o Vasco tinha o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. E aí ele diz o seguinte: eu só penso em ganhar. E não é discurso, né? Foi assim no Fluminense. Ele compara o elenco do Vasco ao elenco Fluminense, que era um elenco muito criticado, muito questionado, inclusive com o Ganso lá, né, que fazia tempo que era criticado, e ele fez voltar a jogar futebol. Daqui a pouco eu vou falar do Coutinho, que tem muito a ver com o Ganso, tá? Então ele disse que não é discurso, que foi assim no Fluminense, no Audax, e que o Vasco tem que entrar nos campeonatos para vencer. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva aqui no Vasco, mas para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco.
Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco tá. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso para mim não é discurso. Nunca foi na minha vida. Por isso que eu tô aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei num time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, a valorizar jogadores. Depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. Diniz, boa tarde. Para finalizar, ele fala sobre o Coutinho. Lógico que a coletiva tem muitos outros assuntos, fala até inclusive sobre contratação, que ele não é um cara que gosta de contratar muito, que não indicou nenhum jogador para o Vasco ainda, que ainda vão sentar para conversar isso, que é só jogadores ali para reforço pontual, que ele quer potencializar esse time do Vasco que ele vê aí, que tem potencial aí nesses jogadores. Enfim, aí ele fala do Coutinho, foi perguntado, ele disse que é uma alegria, uma honra, que é um jogador, poder trabalhar com o Coutinho, que é um jogador muito talentoso, comigo vai evoluir, né? Diz que com o trabalho ele vai fazer o Coutinho evoluir, e pontuou aí que o Coutinho, pelo tamanho do Coutinho, as conquistas que ele já teve, inclusive na Europa, é um jogador muito simples e humilde, que é difícil de ver, né? Ele não é um jogador cheio de ego, né? Então, vou deixar aí para finalizar. Fernando Diniz, estou metendo o pé, desejando para você uma noite abençoada. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, os caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também.